Sente, não, abre essa Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Eu estou feliz de ver vocês aqui. É diferente, gente, é diferente. No carro é mais ou menos. Durante 3 semanas a gente teve aqui cultos drive-in. A gente tirou todas as cadeiras, os carros entravam aqui. Em vez de glória a Deus, aleluia, era buzina. Em vez de exaltação, era pisca-pisca. Mas eu prefiro você. Esse ambiente é um ambiente cheio da glória do Senhor. E eu posso sentir a presença dEle no nosso meio. Você está com o texto de Lucas, capítulo 19, aberto. A gente está findando quase, né? Nesse mês a gente finda uma série de mensagens em cima da Bíblia. E a gente tem feito uma brincadeira, se assim posso dizer, uma analogia entre séries de televisão famosas. E a gente está botando o subtítulo de A Bíblia é melhor do que o Netflix. Porque muita gente está maratonando as séries, mas esquece de maratonar a Bíblia, abrir a palavra e ver as histórias, os personagens, os enredos maravilhosos que existem na Bíblia. E esse eu estou fazendo uma correlação com uma série do Netflix que eu assisti, acho que mês passado. Está em inglês o nome é Last Chance University, a Universidade da Última Chance. E essa série fala de jovens um pouco complicados, um pouco indisciplinados, que tentaram a carreira esportiva nos Estados Unidos. Lá o corte, a peneira, são as faculdades. Então você começa jogando no time da faculdade e conforme você vai jogando bem, vai se destacando, você vai para os níveis profissionais. Só que essa série é baseada em rapazes complicados. Tiveram problemas com drogas, com bebida, com passagem na polícia, são altamente disciplinados, então eles foram expulsos ou cortados das faculdades que eles iniciaram. E existem algumas universidades e faculdades que abraçam esses rapazes e tentam reabilitá-los nos times deles. Só que essa é a última chance. Se eles forem disciplinados ali, ou não passarem no corte na peneira daquela faculdade, eles podem esquecer o sonho de serem esportistas, jogadores de basquete e futebol americano, porque é a última chance. E eu quero fazer uma analogia com um texto que nós vamos ler, que é um texto muito conhecido. É o texto de Zaqueu. Por quê, pastor? Que analogia existe entre uma coisa e outra? Porque Jesus passava por Jericó pela última vez no seu ministério terreno. A última chance que este homem tinha de ter um encontro com Jesus é quando ele estava passando nesse evento por Jericó. E nós vamos aprender e tirar algumas lições dessa passagem. Lucas 19, versículo 1. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele local, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: quem entra para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento. Tome seu assento. A gente leu um texto, de certa forma, raro nos evangelhos. Por quê? Primeiro, porque Lucas, ele é o único dos evangelhos a citar essa história. E segundo, se você ler os evangelhos, que é o ministério de Jesus na terra, você vai perceber que o foco daqueles que são inspirados pelo Espírito Santo a escrever aquilo que Jesus fazia na terra, o foco deles era relatar
e catalogar, na sua grande parte, os milagres e maravilhas e prodígios que Jesus fazia. Grande parte dos evangelhos, a grande maioria dos relatos, são de Jesus fazendo uma cura, fazendo um milagre, fazendo uma multiplicação. Então, quando nós vemos essa história, a gente percebe que não é uma história de cura, não é uma história de milagre, é algo maior. É a história de um encontro e de uma salvação. Zaqueu era cobrador de impostos, chefe dos publicanos, e muito mal visto pela sociedade, conforme o texto diz. Imposto, você sabe, é o dinheiro que é recolhido para o benefício de uma cidade. Quando nós pagamos imposto, nós temos a expectativa que esse dinheiro vai ser investido na saúde, vai ser colocado para asfaltar, para colocar iluminação, na segurança pública. Até hoje, quando nós vemos desvio de verba de imposto, a gente reclama, e até hoje existe essa sina sobre pessoas que gerem, o imposto do povo. Imagina aquele tempo, Jericó era uma cidade de entrada. Só para você lembrar, a primeira cidade da terra prometida que o povo de Deus adentra com Josué era Jericó. Jericó é a porta de entrada e a porta de saída de toda uma região. Então todo o comércio, toda a troca, importação e exportação passava por Jericó. Sendo porta de entrada, era colhido impostos. Era feito a alfândega, como diz a Nayane. E passava muamba, e passava coisa rica, e passava panela, não é isso que a gente traz? Papel toalha, ela traz papel toalha dos Estados Unidos. Eu falei assim, não tem no Brasil papel toalha rolo não, meu Deus? Traz iPhone. Então tinham coisas, e toda vez que passava ali, eram coletados os impostos. Só que sendo uma cidade de entrada, os impostos de Jericó não eram investidos naquela mesma cidade. Eram levados para os cofres e o tesouro de Roma. Então, quem morava em Jericó se sentia lesado, se sentia enganado, se sentia defraudado, como diz a palavra, se sentia roubado. E quem era o chefe dos coletores de impostos? A pessoa que ganhava porcentagem em cima da arrecadação, que o texto, quando cita, diz que ele era muito rico. Quem era essa pessoa? Era Zaqueu. Zaqueu era mal visto pela sociedade, era detestado pela população, mas ele fica sabendo que Jesus ia passar por Jericó. Ele fala assim, eu vou ver Jesus, eu vou ter um encontro com Jesus. De todas as pessoas de Jericó, Zaqueu provavelmente seria a última pessoa a querer ter Jesus perto. Ele seria a última pessoa. Eu teria essa expectativa, por quê? Uma pessoa que garfa um imposto, uma pessoa que pega parte do dinheiro do povo, uma pessoa que faz um desvio por aqui, por ali. Jesus tem um discurso firme contra a corrupção. Jesus tem um discurso de confrontar o pecado. Jesus denuncia a fraude e a mentira. A pregação de Jesus, ela contraria as práticas da vida de Zaqueu. E mesmo assim Zaqueu falou, não, eu quero ver Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que a verdade não distancia, ela aproxima. A verdade, gente, ela não expulsa, ela traz para perto. Preguemos o evangelho e a verdade de Jesus Cristo. Não tenhamos medo de falar aquilo que a palavra diz, porque muita gente fala, eu não vou ser tão duro com aquilo que a palavra diz, porque vai afastar a gente. Olha, Zaqueu era o cara mais rico, que mais desviava, que mais ganhava do povo, mas ele ouvia coisas que o confrontavam, que iam contra a sua índole, contra a sua natureza e a sua prática, e mesmo assim ele era atraído pela verdade de Jesus Cristo. Quando você vem aqui e você ouve a palavra pregada, a palavra te confronta. Não é não? Você não sai daqui, você sai daqui trêmulo, porque a palavra te destrói, ela te moe, ela te quebra. Só Jesus prega e fala e tem uma verdade que te confronta, mas domingo que vem você volta para ouvir a verdade de novo. Eu amo esse Jesus, por quê? Porque a verdade de Jesus me constrange, a verdade de Jesus me confronta, mas eu volto para ouvir a verdade novamente. Não é assim que aconteceu com a sua vida? Um dia você veio aqui, você ouviu a verdade, você saiu machucado, você saiu até estremecido, mas você falou, para onde eu irei, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Eu preciso da verdade de Jesus.
Então Zaqueu, ele corre e ele chega no local onde Jesus vai passar. Mas ele não consegue ver Jesus. Coloca para mim, capítulo 19, versículo 3 no telão. Você lembra da música? Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver. Canta, gente. Vocês não assistem 13 palavrinhas, não? Então subiu numa árvore lá, onde a rua o mestre conduz, e disse... vocês não são crente, não? E disse... Pois em sua casa eu vou pousar. Depressa Zaqueu desceu, e com alegria Jesus recebeu. 1, 2, 3 palavrinhas. O texto, se a gente não interpretar bem, ele nos leva a uma leitura falha. Porque olha o que o texto diz: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão. Só que não tem um ponto final, tem uma vírgula. Se tem uma vírgula, eu preciso continuar lendo e entender o contexto completo. Olha o que diz: procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, vírgula, pois era de pequena estatura. Opa! O problema não é só a multidão, não. O problema é a estatura. Na verdade, a multidão nunca foi o problema. A multidão se tornou o problema por causa do problema da estatura. Ou você vive a vida inteira culpando a multidão, falando que não consegue por causa da multidão, ou você encara a realidade e fala: aquilo só é um problema porque eu tenho um problema. O dia que eu enfrentar e conseguir superar o meu problema, aquele problema não será mais um problema. A gente vive em tempos em que pessoas culpam terceiros, culpam situações, culpam a igreja, culpam filho, culpam onde nasceu. Por quê? Porque ele fala: o problema é a multidão. Não. O problema é a estatura. O dia que você resolver o seu problema interno, o problema externo não será mais um problema. O dia que você enfrentar o que te limita internamente, aquilo que está fora não vai mais te limitar. Ou você vive de mimimi falando não consigo, ou você se supera e Deus te ajuda a enfrentar a multidão e as barreiras e encarar aquilo que está na sua frente. Quando você vence o seu problema, não existe problema que pode te parar. A multidão só é o problema porque ele tinha um problema. Vença esse problema que não terá problema. Pastor, eu não venci na vida porque eu nasci pobre. Pastor, eu não cresci na vida porque eu vim da periferia. Pastor, eu não consigo entrar naquela faculdade, eu não consigo passar naquele vestibular porque eu estudei em colégio público. Pastor, eu não consigo entrar no ministério pastoral porque na minha família não tem ninguém de raiz cristã ou religiosa. Para de colocar o problema de você e fala: mesmo que eu tenha que eu vou romper os meus limites, eu vou quebrar as minhas barreiras, que pode me parar. Aleluia. O vitimismo não te leva até Jesus, não. O mimimi não traz o romper que você quer, não. Ou você sobe em cima de uma árvore e fala: eu não vou perder a última chance da minha vida, eu não vou ver amar a... É um problema. Última chance. Ele procura uma árvore. Para quem tem... Pastor Flávio, sempre vai ter um caminho alternativo. Enfrentar as barreiras e superar, sempre vai ter um outro caminho. Se você desiste por causa da multidão, por causa de um fator externo, na verdade, isso denuncia uma falha interna. Se eu chegar para você hoje e falar assim: você tem 3 dias para trazer aqui para mim 100 mil reais. Não corta isso fora de contexto. O pastor André não está pedindo uma oferta de... Mas se Deus tocar o teu coração, Deus sabe. Pastor, não dá não. Por quê? Porque não tem isso parado. Quem é que tem 100 mil parados, pastor? Ninguém tem essa liquidez, pastor. 3 dias, impossível. Aí se eu te colocar numa outra situação. Você tem um filho e o médico dá o seguinte diagnóstico: ele vai morrer em 3 dias.
mas existe uma injeção que você pode dar para ele, e a injeção custa R$100.000. E aí, você consegue levantar esse dinheiro? Ah, pastor, eu vou fazer vaquinha na internet, eu vou vender meu sapato, eu vou lá no bazar da Naná e vou dar tudo, vou pegar o dinheiro. Eu vou vender o meu carro, eu vou pedir empréstimo no banco, eu vou vender a minha casa, hipotecar, eu vou fazer o que for necessário, se for necessário, eu vou na rua vender balinha no semáforo, mas eu consigo esses R$100. O que mudou? O cenário. Você consegue agora? Consegue, por quê? Porque você se apaixonou pela causa. Quem se apaixona pela causa de Cristo não vê barreira para servir a Cristo. Quem se apaixona pelo chamado de Cristo não tem multidão, não tem bafafá, não tem gente puxando o tapete, não tem passado, não tem pecado, não tem deslize que pode parar. Não existe multidão que possa te parar se você não for parado internamente. Não existe. Ele procura, no texto diz, pode tirar o texto, ele procura uma figueira brava. E ele sobe ali para ver Jesus. E Jesus passando por ali, vê Zaqueu e para embaixo dessa árvore. Uma figueira brava, depois pesquise no Google, tem 10 metros, 12, 15 metros de altura. Mas é uma árvore que ela tem um tronco baixo. Os galhos e ramos dela que vão muito alto. Propício para uma pessoa baixinha subir. Um rapaz muito baixo poderia subir. Então ele sobe nessa árvore que mede aproximadamente de 10 a 15 metros de altura. Só que é muito provável que ele não topo desta árvore. Por quê, pastor? Porque se você subir no topo de uma árvore e no último galho lá de cima, você não vê o que está perto. Porque a copa da árvore, a folhagem, pela altura que você está, de ver aquilo que está próximo. Se o objetivo dele foi ver Jesus que ia passar próximo ou debaixo da árvore, provavelmente ele não subiu, porque ela da árvore, as folhas, a folhagem, e de longe você vê cabeças de pessoas por cima, mas você não vê Jesus que está passando pertinho de você. Ou seja, a altura era um impeditivo de ver Jesus. Se o seu objetivo é ver Jesus de perto, você não precisa subir até o topo. Tome cuidado, suba, empreenda, cresça, enriqueça, prospere, só não vá numa altura elevada o bastante a ponto de você perder Jesus de vista. Não estou pregando pobreza, estou pregando serviço. Porque muitas pessoas que vêm para a igreja hoje pedem a bênção e Deus abençoa. Quando a pessoa é elevada, ela perde a visão de Jesus. Deus dá para ele um carro, não dá mais para ir para a igreja. Por quê? Porque eu ganhei um carro, agora eu vou no fim de semana. Nada contra você descansar com a sua família, mas tem pessoas que quanto mais Deus abençoa, mais ele se distancia da palavra de Deus e do serviço de Deus. Ele fica rico, ele não quer ir mais naquela igrejinha onde ele aceitou a Jesus e foi transformado e cresceu. Ele vai embora por quê? Porque ele se acha alto demais. Grande demais. Ele chegou numa altura que ele não consegue mais ver Jesus. Tem muita gente que entra na igreja assim. A pessoa entra na igreja e analisa tudo na igreja, menos ver o Jesus que está lá dentro. Ela entra, a irmã olha para esse sapato da irmã. Olha para a make da irmã. Eu aposto que por trás dessa que é bonito. Aí você analisa o cabelo, o vestido, analisa a irmã inteira, vê ela por completo, analisa, aprova ou reprova, mas não consegue ver Jesus. Aí entra aqui e fala, não, igreja de parede preta, muita luz, muito pessoal cantando aqui. Não, domingo de calça jeans e de bota, não, na Assembleia de Deus, a pessoa vê a igreja inteira, vê as falhas da igreja, vê os pecados da igreja, mas não vê o Jesus da igreja. Ei, quem está na altura certa, quem subiu para ver Jesus, entra naquela porta, olha para o diácono e vê Jesus no diácono. Entra aqui e vê Jesus na orquestra. Entra ali e vê Jesus na banda. Vem aqui e vê Jesus no pastor. Quem está na certa veio para ver Jesus. Cuidado para você não pegar a bênção de Deus e transformar numa maldição. Deixa eu ilustrar para você, se você ainda não entendeu isso. Jesus ia comissionar e chamar Pedro. Você lembra como foi? Terceiro encontro, Jesus está andando na margem do Mar da Galileia. Uma multidão. Quando ele vê Pedro, frustrado, uma pesca que não deu resultados, barco vazio,
Aí ele chega até Pedro e fala assim: posso entrar no teu barco? Tem uma multidão, eu estou precisando pregar para eles. Aqui está muito apertado e eu preciso desse púlpito para eu pregar o evangelho. Qual foi a resposta de Pedro? Pode entrar, Jesus. E Jesus entrou no barco de Pedro. Sabe por que ele entrou? Porque o barco estava vazio e frustrado. É muito provável que se tivesse cheio com uma pesca muito grande, Pedro poderia até ser de bom grado e falar: Senhor, até pode, mas espera meia hora, que eu vou ter que descarregar a pesca, o resultado, aí depois de meia hora o Senhor pode entrar. Só que culto não pode parar. A mensagem do evangelho não pode esperar 30 minutos. Já pensou, você fala: gente, vou parar aqui, está chovendo um pouco, está pingando, até parar isso eu vou voltar. Deus tem urgência no chamado que Ele tem para os seus filhos. Então olha que é interessante, às vezes Deus permite a gente não ter resultado, porque quando nós não temos resultado, nós temos disponibilidade para Ele. Não é que Ele queira, mas Ele conhece o coração do homem. Às vezes, quando a gente tem resultado, a gente não tem tempo para Deus. Às vezes, quando a gente sobe muito, a gente não quer ir mais naquela igrejinha, porque a gente se acha bom demais para estar naquele local. E aí Deus permite. Por quê? Porque se você tivesse resultado, Deus não poderia te chamar quando Ele quisesse, só quando você permitisse. Agora eu tenho tempo para ti, Senhor. Não suba muito alto, a ponto de você não ver Jesus nesse local. Quem está na altura certa, está pronto para o chamado de Jesus. É tanto que Jesus fala: Zaqueu, desce depressa. Que bom que ele não estava lá no alto, por quê? Porque quando ele estava no meio, está na altura certa, ele desce com mais facilidade. Zaqueu, desce depressa. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou um pouquinho mais alto que Zaqueu, espero. Sabe por quê, gente? Eu estou estragando a câmera, eu sei, a filmagem. É porque, quando a gente está muito alto, desce depressa. Calma aí, Senhor, é que eu tenho 3 reuniões com um conselho, não dá tempo agora. Calma aí, Senhor, que eu tenho várias reuniões marcadas e não dá aqui. Espera só um pouquinho, Senhor, que eu tenho demandas contábeis e eu não posso chegar até você. Não. Pedro está na altura certa, pronto para ser chamado pelo Senhor. Ele pula e ele diz: eis-me aqui. Aí o Senhor fala: a salvação chegou na sua casa. Hoje eu vou entrar na sua casa. Você percebe que Jesus não promete nada para ele? Não existe promessa, não existe troca. Ele fala assim: Zaqueu, eu vou te enriquecer, desce daí. Senhor, Zaqueu, eu vou te abençoar, desce daí. Eu vou curar um enfermo que está na tua casa, desce daí. Porque muita gente vai até Jesus por causa disso. Ele não promete nada para Zaqueu. Zaqueu não desceu por causa da promessa. Zaqueu desceu por causa do encontro. Então, quando quem vem na casa de Deus vem pelo encontro, ele faz, ou vem pela promessa, você passa a ter a promessa como seu Senhor. Mas quando você vem para a casa de Deus pelo encontro, você passa a conhecer o Senhor da promessa. A gente só dá glória a Deus e aleluia quando Deus brada. Vai acontecer e vai multiplicar e a porta vai abrir. E quando ele fala assim, ó, só vem. Não vou te prometer nada não. Só vem que eu quero entrar na tua casa. Só vem que eu quero te salvar. Por causa do encontro. Eu vou entrar na sua casa, Zaqueu. Zaqueu, hoje tem salvação na tua casa. E nós damos glória a Deus e aleluia, que bom. Nós somos pentecostais, a gente é barulhento. Mas o povo não teve necessariamente essa reação quando Jesus falou isso. E eu acho que esse povo era assembleiano também, tá? O povo que estava seguindo Jesus de Jericó era assembleiano, eu vou provar. Por quê? Porque eram do reteté. A gente não é assim, a gente não é do manto, a gente não é do pirocóptero. A gente roda, chega a gravata, fica retinha assim. A gente é do movimento, a gente é do terra, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia. Por que eu digo isso? Por que esse povo era pentecostal e assembleiano? Se você ler o capítulo antes, você vai entender o trajeto de Jesus. Ele está passando pela entrada de Jericó. E nessa passagem, antes de ver Zaqueu, quilômetros atrás, tem um homem gritando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem era esse que estava gritando nessa estrada? Bartimeu, cego de Jericó. E aí Jesus, ele chama a atenção de Jesus, Jesus vai até ele e abre o olho dele.
Ele volta a enxergar. Sabe o que o texto diz? O texto diz assim: e todos pularam, e glorificaram, e louvaram a Deus. Eu imagino o reteté que não foi esse momento. Já pensou, eu estou aqui e tem uma pessoa que é cega, eu falo, abre o olho, meu Deus, ninguém aqui ia ficar sentado, você ia pular, falar em línguas, você ia sair pulando, a Nayane já ia estar lá do outro lado da rua já, no Vale Sul, eu ia olhar, cadê a Nayane? Está atravessando a passarela, já correndo, aleluia! Sabe porque é do reteté, irmão, é do reteté. A gente entra no manto quando a gente vê uma cura, um milagre, um prodígio. Esse povo fez isso. Mas olha o que diz a Bíblia. Que quando Jesus falou, desça, que hoje eu vou entrar na tua casa, ele desceu e Jesus falou, ele disse, eis-me aqui, hoje tem salvação na tua casa. Sabe o que o povo fez? Murmurou. Calma aí. Quer dizer que para cura, para milagre e para prodígio tem glória a Deus, tem aleluia, tem manto, tem reteté, tem língua estranha. E para salvação tem murmuração. Ei, meu irmão, dá glória a Deus, tu não é do glória a Deus? A gente não é o povo do reteté, a gente não é o povo do aleluia. Quando um pecador se arrepende, dê glória a Deus. Quando uma família destruída se une de novo, dê glória a Deus. Não é só milagre e maravilha, pelo contrário. Olha o que a Bíblia fala sobre a importância dessas coisas. Bota uma comparação. Lucas capítulo 15, versículo 7. A festa no céu, quando um cego enxerga. É isso que diz? Não. A festa no céu, quando um paralítico anda. É isso que diz o texto? A festa no céu, quando o morto ressuscita. É isso que diz? Não. A festa no céu, quando um pecador se arrepende. Quando existe nós temos que aprender a glorificar. Alguém se arrepende do seu pecado e Jesus fala, desce e eis-me aqui, Jesus entra na casa. É aí que tem que ter reteté, aí que tem que ter festa, aí que tem que, glória a Deus, aleluia. Só que eu não sei o que aconteceu com a gente, deu um curto-circuito na gente, porque a gente superestima milagre e subestima encontro, salvação. Essa multidão deu glória quando Jesus curou o cego, murmurou, reclamou, abriu a boca quando Jesus falou, hoje há salvação na sua casa. O texto fala que ele era um pecador conhecido. Então era uma pessoa que já tinha, todo mundo conhecia suas peripécias e artimanhas. Então as pessoas olham e falam assim, ele? Impossível, não dá. Não acredito. Por quê? Porque eu conheço os pecados dele. Sabe o que diferencia você de Zaqueu? É que os pecados de Zaqueu são conhecidos e os seus não. Os nossos ninguém conhece. Também precisa de perdão. Perdão não é só para quem tem pecado conhecido, mas quem tem também pecado oculto, que precisa que Jesus entre na vida e guarde. Lá na nossa igreja, no Rio de Janeiro, no São Cristóvão, um político muito famoso aceitou Jesus. E ele está indo todos os domingos no culto lá. Quando mandaram a foto para mim, pastor Jean, nem eu acreditei. Eu falei, não, deve ser história. Por quê? Porque o histórico é conhecido. Durante esse período, Deus me colocou esse texto. Ah, que lindo. André, quem é tu para dizer e murmurar daquilo que eu posso fazer? Eu pego o chefe dos publicanos e transformo ele. Eu pego o maior corrupto, o maior ladrão, o maior assassino, o maior estuprador. Ele tem que pagar a pena dele na terra, mas eu transformo ele. E não reclama não, não murmura não. Era para você dar glória a Deus. Existe salvação. Se vocês na terra não dão glória, lá no céu existem anjos que estão pulando de alegria, falando que um pecador se arrependeu. Olha o que ele fala. Ele diz assim, ó, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Eu dou. Ele fala no presente, ele é arrojado. A minha pergunta, ele dava aos pobres naquele momento? Não, não dava. Mas diante da presença do Senhor, e olha que Jesus não falou nada.
Jesus não revelou o pecado dele. Você é pecador, mas você também é filho. Deus está mandando dizer isso para você. Você é filho, você é filha. Não deixe os erros do passado tirarem a filiação, a identidade que você é. Deus nessa noite está reforçando a identidade de cada um de vocês aqui nesse local. Grupo de louvor pode subir. Olha que bonito. Jesus para debaixo daquela figueira brava. E ele diz assim: Zaqueu, Zaqueu, ele chama pelo nome. O nome Zaqueu significa puro, inocente e justo. Você ouviu? Puro, inocente e justo. Como assim, pastor? Um coletor de impostos, um ladrão, desvia dinheiro, justo, rouba, inocente, desvia as coisas, puro. Fama de ladrão, fama de pecador, fama de corrupto. Como é que o Senhor pode chamar ele de Senhor justo, de Senhor puro, de Senhor inocente? Zaqueu, desce. Zaqueu não, Senhor. Zé do imposto, vamos dar um apelido para ele. Alô? Não chama de Zaqueu não, por quê? Porque naquele tempo, quando você dá um nome, você está imputando sobre a pessoa a identidade do nome. Quando os pais de Zaqueu tiveram ele, olharam para o menino e falaram assim, ó, ele vai ser justo, ele vai ser inocente, ele vai ser puro. Nós profetizamos isso na vida dele. E ele vai viver pureza, ele vai viver justiça. Só que ele cresce e ele se desvia do seu nome, ele se desvia da sua identidade verdadeira. E aí Jesus faz de propósito. Inocente, puro, justo. Jesus traz a atenção e propositalmente chama ele da identidade que os seus pais os deram, para dizer para ele: eu não esqueci para que você nasceu para ser. Não saiu da minha. Eu sei porque eu te fiz.
Não é o erro que você cometeu até aqui que vai tirar a sua identidade. Não é porque você se desviou do seu nome que eu vou mudar meu tratamento. Você continua sendo filho, você continua sendo justo, você continua sendo meu. Jesus está aqui hoje, passando. Você pode sentir o Espírito dele nesse local? Ele está debaixo da árvore de cada um de vocês, falando assim: Zaqueu, puro, justo. Jesus está falando isso para você. Talvez você fale: não, mas eu não sou isso não. Você que pensa que você não é. Ele te fez para ser assim. Ele te criou para ser isso. E eu sinto no mundo espiritual que é isso que está acontecendo nesse momento. Pessoas que foram cauterizadas pelos erros feitos de maneira frequente e parece que não tem nem mais sensibilidade para o pecado que comete. Mas você veio aqui para a igreja. Se você veio aqui, é porque você quer ser confrontado com a verdade de Jesus. É porque você quer ser confrontado e confortado também. Como assim, pastor? Eu pensei que pregavam a graça aqui nesse local. A graça que salva é a mesma graça que confronta, meu irmão. É a mesma. E hoje ele está te confrontando, falando: qual é o teu erro? Qual é o teu pecado? Qual é o teu histórico? Você é conhecido pelo quê? Desce e vem até mim, que hoje vai ter salvação na tua casa. Desce, vem até mim, que hoje eu vou entrar e eu vou transformar algumas coisas bagunçadas no seu lar. Vem até mim, que eu vou transformar a tua vida. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.